Opa, boa tarde, Edgar. Tudo bem, cara? Boa tarde, Cris. Tudo bem? E vocês? Tudo jóia, tudo jóia. Cara, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo, né? Eu sei que tem muita coisa acontecendo, correria, enfim, ainda mais nesse momento todo aí de lançamento do Pix. Você tirar um minutinho do seu tempo para falar comigo e com a nossa audiência, queria te agradecer, né, em primeira instância. Cara, se puder se apresentar aqui brevemente para quem não te conhece, né? E brevemente ali para pelo menos a gente estar para todo mundo te conhecer, né, basicamente. Maravilha, maravilha, Cris. Obrigado pelo convite, tá certo? Eu até falo que agora a gente até consegue fazer um pouco mais de lives de bate-papo, né? O Pix já entrou no ar efetivamente. Deixa eu me apresentar aqui. Edgar de Castro, eu sou da EDC Soluções, uma empresa de consultoria, mentoria, conselhos de empresas e etc. E no lado associativo, eu tenho um monte de cargos aí que eu brinco que somar tudo, mais 450 dá para pegar um ônibus, né? É assim, ó, VP de Relações Institucionais da FRAC, faço parte da FEComércio também, sou diretor da FEComércio, faço parte do Conselho Tributário da FEComércio, do Fórum de Competitividade do Varejo, do Fórum do Pix. Tá? Bastante coisa aí para a gente aproveitar, para a gente aprofundar aí, hein, cara. Mas olha, Legal. assim, é bem legal porque é um lado associativo e a gente faz bastante, luta muito por esse nosso segmento de automação, de tecnologia do varejo, sabe? É bem legal isso. Até para quem não sabe, cara, o significado de AFRAC é de associação, se quiser até me corrija, né? Associação de comércio, né? Automações comerciais para o comércio, se eu não me engano, não é isso? É a Eu estou Associação falando bobagem. Brasileira, eu vou dar o nome e vou dar um spoiler também, tá? É a Tá. Associação Brasileira de Automação para o Comércio, e só que a gente está fazendo uma alteração na, né, Hum, na razão social dela, e ela vai ficar para a Associação Brasileira para a Tecnologia do Comércio e Serviços, que é mais amplo, tá certo? entendi. Não é É porque automação. hoje trata de muita coisa, né? Nota fiscal, de Exatamente. pagamento e mais uma série de coisas, né? Direto a gente vê ali nos grupos acontecendo uma série de discussões, né? Não, exemplo disso você, um associado, tá certo? Você atende toda a parte de notas, mas você atende documentos eletrônicos geral, tá certo? Uhum. E, pô, discutir sobre CTE, sobre nota de energia, sobre nota de comunicações, tem tudo a ver com a gente. Então, Show. maravilha. Então tá ótimo, cara. Obrigado. Assim, até para a gente começar a aquecer aqui, para falar um pouco mais a respeito disso tudo, a gente, como que você, de repente, sintetizaria, assim, o que é o Pix e como que ele impacta ali brevemente as empresas em geral? Assim, de uma forma bem ampla aqui, inicial, né, para a gente começar com um Legal, conceito e a gente, de repente, aprofundando um pouco mais. legal, legal. Bom, primeiro é o seguinte, acho que vale contextualizar, assim, como é que a gente chegou no Pix, né? Por uma dessas participações associativas no Fórum de Competitividade do Varejo, eu vi isso no ano passado, o Banco Central fez uma apresentação, um dos coordenadores, o Breno Lobo, né? E eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o nosso segmento de varejo, tá certo? Fui falar com ele, ele falou, lógico que tem, vocês são a outra ponta e a gente tem que fazer um trabalho bem próximo. Então, acho que isso foi legal. E aí eu passei a entender um pouco. Então, primeiro é o seguinte, o Banco Central tem uma linha que a gente chama de BC Hash, que são os highlights, os guidelines do Banco Central, né? E alguns tópicos estão nesse BC Hash. Então, a gente vai falar, por exemplo, a parte de diminuir risco, de aumentar. Na realidade, se a gente for pegar o que é o nome mesmo, né? Nós vamos ter lá aumento de competitividade do segmento, tá certo? Então, isso é fundamental, né? Competição no mercado, inclusão financeira, tá certo? Que é a outra parte, assim, muito importante. Eu participei de Até, vários... até para a gente ter só para iniciar, assim, uma coisa até mais simples, né? Um pouco mais alto nível, digamos assim, talvez. Basicamente, o Pix é pagamento instantâneo, né? Então, assim, Exatamente. primeira coisa, pagamento instantâneo, eu quero te pagar, toma aqui, questão de 10 até 10 segundos, está na sua conta ali, e beleza, né? E aí, quando você está relatando aqui um pouco mais para a gente, é o que tipo de impacto isso está causando ali, em geral,
no mercado, não é isso? Exatamente. Então, na realidade, é o seguinte, o que a gente tem? Esses hashtags, eu vou passar rapidinho por eles. Uhum. Não, sem problema. Competição no mercado, inclusão financeira, facilidade de pagamento e menor custo de operação. Isso eram linhas, highlights do Banco Central. Aí surgiu, obviamente, o Pix, que é o pagamento instantâneo, já acontece em vários lugares do mundo, vai acontecer na China, na Índia, tá certo? E com uma adesão grande, porque ele tende a diminuir o dinheiro papel, tá certo? E a ideia é algo simples. Então, você vê, com todos esses hashtags que eu comentei aqui, você fala assim, poxa, mas a pessoa fazer um Pix pelo celular, ele já tem o hardware, é fácil, a conta é a conta transacional, ele vai poder ter uma conta de crédito, uma conta de banco, tá certo? Bancária, uma conta de poupança, uma conta pré-paga, enfim, ele vai ter uma facilidade muito grande, tá certo? Para fazer isso tudo. O que é o Pix, então? A gente fala de pagamento instantâneo, né? Ele tem 7 características bem básicas que o determinam como um pagamento único mesmo. Primeiro, velocidade. Você vai fazer uma transação, 50% delas até 6 segundos e 99% delas até 10 segundos. Disponibilidade, muito diferente. Vamos fazer um comparativo, né? Pagamento instantâneo com uma transferência de DOC/TED, tá certo? O DOC/TED é lento, tá certo? A disponibilidade... Sabe o que é interessante, cara? Porque você está acabando de me falar, eu vivenciei isso literalmente ontem. Sim. Era 5h10 e eu esqueci de fazer um pagamento, uma transferência para um pagamento de uma fatura que ia vencer. E aí, cara, já era, né? Aí é juros e multa amanhã, né? Aprender a ser mais organizado. Aí eu lembrei, cara, tem um Pix, vou gerar uma chave. Gerei uma chave, gerei a outra lá. Puf, caiu. Nossa, não acredito, cara. Já salvou minha vida já. Exatamente. Eu nem estava cadastrado ainda, né? E aí você falou, 24 por 7, 365. Todo o TED tinha passado, era 5 horas o horário máximo. Aí, 5h15, eu já tinha levado esse bloqueio aí, né? Então, ó, falamos de velocidade, disponibilidade, segurança, é muito importante. Essa é uma transação que rola no sistema financeiro nacional. As entidades que vão fazer o débito e crédito estão ligadas numa rede, que é a rede SFN, tá certo? Com todo o controle de cibernético, com todo o controle de lavagem de dinheiro, o LDFT, que a gente chama, né? Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além de você estar num aplicativo no teu celular, onde que vai te pedir tua biometria, tua senha, então é super seguro. Conveniente porque você vai passar ou via uma chave de identificação, a gente até vai falar, acho que mais para frente, sobre as chaves, né? Mas você pode fazer pela chave, por um QR Code que você vai clicar e já vai direto endereçar para a conta daquele recebedor, ou um link que você vai fazer um copia e cola. Se eu estou lá no meu celular, de repente eu estou comprando no site online de alguém e vou ter que pagar em Pix. Puxa, mas eu estou no celular, como é que eu vou clicar em cima disso? Dou lá um copia e cola, pego aquele linkzinho, vou no meu aplicativo de iniciação de pagamento e faço o pagamento. Então, super tranquilo. Isso, o cara clicou ali, já abre o aplicativo e já paga, né? Exatamente. E aí é o seguinte, multiplicidade de casos de uso, então, é pessoa, negócio, tá certo? Governo, pagamento de impostos, por exemplo, a parte, inclusive, do Bolsa Família ou Renda Cidadã, vai ser distribuído pelo Pix. Então, isso já faz a inclusão financeira que a gente comentou. Então, a gente tá listou uma série de benefícios interessantes. Sim. E fazendo um link, assim, de repente, um pouco com... Quando a gente fala em vantagens em geral, que é o que a gente está expressando um pouco mais aqui, a gente falou um pouco de online, offline e tal, olhando especificamente para o varejo. Então, assim, eu olho para o comerciante, a um supermercado, a uma cafeteria, qualquer. A vantagem para esse cara, se eu estou entendendo bem, assim, as coisas mais óbvias que a gente consegue extrair de imediato, né, são... vai conseguir receber de forma imediata. Sim. A qualquer hora. Exato. Qualquer hora, qualquer dia. Aí que tá. Não tem custo nenhum para a empresa, nem até um certo limite, até, por exemplo, eu tenho uma cafeteria,
quais seriam, por exemplo, as vantagens, cafeteria ou qualquer tipo de varejo, digamos, né? Claramente, na prática, quais são as vantagens para mim? Isso, então, a gente vai comentar um pouquinho. Primeiro, quando a gente vai falar de vantagens, primeira delas é o que você acabou de falar, crédito de imediato, né? Na hora que eu vendi, o cara pagou, o dinheiro está na minha conta. Eu não tenho nem o incômodo de estar com aquele dinheiro no meu caixa e aí ter que me preocupar em dar troco, me preocupar em fazer seguro, transporte de valor, nada disso. Já está tudo lá arrumadinho, tá certo? Então, esse eu acho que é a primeira vantagem. Diminui risco, tá certo? Tá, sem dúvida. Um outro ponto muito importante, e aí eu caio para a nossa área de tecnologia para o varejo. Ele agrega informações. Isso significa dizer o seguinte: eu, além de fazer o recebimento ali, eu vou fazer um tracking completo daquela transação, eu vou fazer uma conciliação bem feita de dados, eu vou agregar informações na transação. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, eu posso agregar o número da minha nota fiscal dentro daquela transação. Vai facilitar a minha conciliação na retaguarda. Eu posso Você agregar inclui metadados, né, ali para você ter informações adicionais sobre aquele pagamento, né? Isso, e essa informação, ela vai trafegar junto com o pagamento. Ela não é um controle paralelo teu, ela está com o pagamento. Ou seja, o sistema, a tecnologia que vai fazer a cobrança, vamos supor que ela tem emitido o cupom fiscal, ela vai pegar alguns dados ali, ou XML, ou qualquer coisa, a própria informação do número da nota, eu estou falando de XML, mas nem sei, né? Às vezes não pode colocar um arquivo. De informação, mas Tá bom. Vai estar codificado lá, imagina, de alguma forma ele vai junto ali, é um atributo que vai junto com o pagamento que o software vai lançar ali, né? Isso. Então ele vai, inclusive, ele faz parte da URL que está dentro do QR Code. Tá certo? Então é tudo muito legal. Ele compõe a transação. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que, inclusive, o que a gente está falando agora é justamente o que eu ia perguntar na sequência, que é sobre o ERP. Mas vamos continuar aqui falando do varejo, que é isso que está bem conectado de toda forma, evidentemente. Então, desculpa te interrompendo aí, cara. Não, a ideia é essa mesmo. Então, fica à vontade. Você falou dessa questão da segurança, a questão das informações de contexto, metadados em cima do pagamento. E aí você falou varejo físico. Vamos falar um pouquinho de varejo online. Varejo online. Beleza, vamos lá, e-commerce. Então, eu tenho uma pergunta bem interessante em relação a isso, inclusive. Na hora que você manda ver. Eu vou te dar um problemaço do e-commerce. Imagina o seguinte, eu sou um cara não bancarizado, tá certo? Fiz uma compra no teu site online, você fez reserva da mercadoria, gerou um boleto para mim, tá certo? Eu vou ter que sair com aquele boleto, mas eu fiz isso no fim de semana, tá certo? Quando eu estava em casa. Vou ter que ir na segunda-feira numa agência de banco ou numa lotérica para pagar aquilo, para 2 dias depois aquilo você receber a informação, compensar, e você vai ficar com aquela mercadoria parada. A quantidade de pedidos órfãos aí é enorme, tá certo? O Pix, nessa hora, vai resolver isso rapidamente, porque o cara clicou, pagou, você já está mandando para a transportadora. Maravilha. Tá certo? E até vem uma pergunta aí, Edgar. Beleza, aí aconteceu esse pagamento. Tá. Como é que funciona todo o medo que o e-commerce, todo lojista de loja virtual tem, principalmente, que é o tal do chargeback? Como é que funciona isso, cara? De você ter que devolver? Não, teve um chargeback, né? Por exemplo, com uma fraude mesmo, que a gente costuma ver no cartão. Aí como é que funciona isso no Pix, cara? Então, na realidade, como é que funciona o Pix? O Pix, ele não tem uma transação de desfazimento, tá certo? Ele tem uma transação de devolução. Então, vamos imaginar o seguinte, eu fiz um Pix para você. A forma de eu ter esse chargeback, esse dinheiro de volta, vai ser através de uma transação de devolução sua. Ou seja, só se eu quiser devolver. O start é teu, tá certo? Então, você que vai dar esse start, mas isso você fala, puxa, mas é tão duro assim. O DOC e o TED funcionam desse jeito, tá certo? Hoje eles já são nesse formato. Então, esse é o formato que a gente tem de devolução. Então, você não vai ter um desfazimento ou, por exemplo, como você tem no cartão de crédito, né? De repente, o cara lança um desfazimento extemporâneo lá, não tem. Quem vai ter então, isso traz uma grande segurança, inclusive, para o e-commerce. Não é só, né, a vantagem da questão da otimização de estoque, na velocidade de compra,
Inclusive, Sim, até nessa questão da velocidade de compra, o que eu vi, pelo que você me falou de imediato, é que não, isso tende a aumentar as taxas de conversões do checkout do e-commerce, porque quanto menos, mais fácil é o processo de compra, sim. e sabendo que a maioria compra por impulso, mais rápido vai ser do cara comprar por impulso. E aí Você ele acabou de tende colocar o a grande aumentar ponto dos pedidos órfãos hoje no e-commerce. do Se boleto, né? deixa para pagar depois, dá tempo de pensar. Tá certo? Sim. E a gente vivencia isso muito. A gente tem um dos nossos produtos é o E-Notas Emissor, e Tá. ele atua 100% self-service. Então é um e-commerce, é um SaaS, né, para automação de emissão de Sim. nota, que acessado online, comprado online e tudo mais. Então lá a gente tem uma série de, que você chama de pedidos órfãos, né, que são boletos que não são pagos. Sim. E aí tem todo um processo de recuperação de carrinho de compra e tudo mais. E aí eu entendo que aqui e ali já vai otimizar a taxa de conversão, que o cara vai comprar já era, né, entre aspas, e não tem esse processo moroso de ter que, de repente, um cara que tem um processo um pouco diferente, numa cidade que ou ele não tem conta, ou não é tão fácil de pagar o boleto, né? E Sim. ainda mais a segurança de não ter chargeback, né? Então, realmente Exatamente. é só mesmo se a loja conceder o reembolso, pelo que eu estou entendendo. E ponto É, final. sim. Inclusive, você vai ter, por enquanto, a gente está falando Pix, pagamento instantâneo à vista. A gente nem comentou isso no início, mas vamos deixar claro, pagamento instantâneo à vista. Tá certo? Porém, várias instituições vão trabalhar como se trabalha, instituições que dão crédito, vão lhe dar crédito para uma operação. Isso vai abrir uma outra modalidade do Pix a partir do ano que vem, que é um Pix agendado e tem uma situação deles que vai ser Pix garantido. O que é o Pix garantido? A entidade, obviamente, vai garantir comigo, mas é um cheque pré-datado com saldo, porque eu garanti essa transação. É o Tá certo? crédito que ele concedeu para a pessoa lá e que, caso a Exatamente, pessoa não honrar com aquilo, a instituição vai honrar de qualquer jeito. exatamente. Então, você vê assim que ele entra substituindo uma série de pagamentos antigos. A gente falou de cheque pré-datado, de papel, dinheiro, quer dizer, tem um monte de coisa. O DOC e o TED, que são demorados, custosos, tá certo? E até um outro ponto importante, a gente está falando em custosos. Aqui não existe uma definição clara de preço, o quanto o varejista vai pagar, quem recebe. Uhum. Quem vai pagar Uhum. é o cara que recebe a transação. O cara que paga, ele não paga nada, literalmente. Pelo menos por enquanto não tem nenhuma previsão disso acontecer. Pessoa física nunca vai pagar para nada, nem para enviar, nem para receber. Show. Agora, a pessoa jurídica, ela vai pagar para receber, como uma transação de cartão de crédito ou débito, tá certo? Aí você fala, quanto? Eu vou falar, depende da instituição. Um dos hashtags não era competitividade? A história é o seguinte, o mar está aberto. Quem vai fazer a melhor oferta, tá certo? Para o varejo, enfim, para as empresas. Então, Isso é um pouco. A gente pode comparar isso que você acabou de falar dessa competitividade. Então, pelo que eu estou entendendo, vai ter, muito provavelmente, vai ter uma. Provavelmente não, com certeza vai ter uma cobrança, né, para as empresas. Porém, elas estão totalmente sim, abertas a oferecer a melhor condição, pelo que eu estou entendendo. E a gente pode comparar isso à taxa do boleto. A gente muito se fala, né? Eu vou pegar a taxa ali porque é melhor, ou a taxa do cartão, às vezes, né? Taxa do cartão, isso, taxa do boleto, né? o tal Aí a gente MDF, começa a né? entrar nessa briguinha para ver quem que me oferece a melhor condição, né? Isso, no cartão é chamado de MDR, né? O Merchant Discount Rate, que é o qual percentual que ele vai descontar da tua transação. Então, aqui vai funcionar no mesmo modo, com a diferença de que você tem 732 entidades operando. Sim, sim. Então, O cartão de crédito acho que não vai ficar muito feliz com isso, né, cara? olha, o de crédito vai. Essa é uma história que todo mundo me pergunta. Fala, Uhum. poxa, mas Edgar, como é que vai ficar o cartão de crédito? Aí eu vou inverter a pergunta para você, Cris. Cris, você deve ter cartão de crédito. Você paga uma vez por mês, você tem milhagem, você provavelmente tem um cartão bom, está pegando o aeroporto, lounge de aeroporto. Sim. Você vai abrir mão disso? Pelo contrário. Essa é a primeira visão que a gente enxerga, né? Só que É, aí, olhando um pouco mais à frente, a gente consegue começar a imaginar que esses caras que oferecem o Pix vão começar também, eventualmente, a começar a oferecer algo nessa linha, né? sim, Eventualmente. Mas aí é outra história, né? Você sim. entende que hoje eles não são concorrentes, ou assim, é um concorrente natural a dinheiro, entre outras coisas,
mas acho que dá para discutir bastante aí sobre isso ainda, né? Olha, e lembra o seguinte, o que deve crescer? Nesse cenário de pagamentos eletrônicos, sem dúvida, é para onde vão todos os pagamentos, carteiras digitais que hoje existem e que vão utilizar o Pix direto dentro, aliás, vão não, já estão utilizando, a gente já olha, vê PicPay, AMI, PagSeguro, toda essa turma já Não, o meu ontem era para transferir do C6 para o Banco Inter, então você já vê, né? Então todo esse pessoal já tem uma tendência de crescimento de carteiras digitais de 20% para o próximo ano e para o outro também, então eles vão crescer. Cartão de crédito vai ter crescimento, obviamente o Pix também. Quem vai baixar provavelmente é cartão de débito, DOC e TED, tá certo? Mas eu acho que está dentro do contexto. Não, show. A gente tem uma grande vantagem, Cris, que é o seguinte, quando você eletroniza a maioria dos pagamentos, primeiro, você dá mais controle para vários lados, para nós, para o governo, para tudo, tá certo? E a gente vai aumentar a profissionalização das empresas nessa hora. O uso de ferramentas profissionais, a emissão de documentos fiscais, tudo isso vem à rêmora de toda a eletronização. Não vou falar do Pix, eu falo de eletronização de forma geral, tá certo? Uhum. Sim, dá para realmente começar a ver muitas possibilidades em relação a isso, né? Sim. E até entrando nesse aspecto, Edgar, como que você vê assim, o impacto para os fornecedores de software de gestão, ERPs, né, em Sim. geral, assim, que deverão aí contemplar mais essa tecnologia, né, cartão, enfim, tem uma série de já existente forma de pagamento, e aí agora essa nova forma de pagamento que é o Pix, né? Como que você vê isso em termos de impacto para essas empresas? Olha, eu venho conversando isso desde o ano passado com essas empresas, tá certo? Mais forte esse ano, né? Que existe a necessidade de implementação do Pix. Por quê? Porque o varejista vai precisar. Se você fornece um software para o varejista, você vai ter que ter essa solução embarcada dentro do teu produto. Tá certo? Sem dúvida, senão o cara vai começar a perder base, né? Exatamente. Aí você fala o seguinte, puxa, mas eu sou uma software house, por exemplo, como é que eu vou me integrar, tá certo, no Pix? Você tem várias modalidades. Primeiro, teve uma coisa muito bacana, que isso foi um trabalho conjunto com o Banco Central, a gente participou desde o inicinho, como entidade, como participante do fórum, que foi a criação de uma API padrão. Então, existe um formato de integração padrão. Olha que coisa boa de se ouvir, né? Você concorda? Tá certo? Ainda mais no Brasil, onde a gente está, hein? Então, e aí, vamos falar de uma API padrão. Porque exatamente a preocupação nossa é a preocupação do Banco Central. Poxa, se eu tenho que migrar rapidamente do meu provedor de serviço de pagamento recebedor, isso na sigla é PSP recebedor, se eu tiver que migrar, se eu tiver que me adaptar a cada API, vai ser um problema. Agora, se eu tenho uma API e apenas vou ter que me adaptar, talvez à homologação, para ver se está tudo dentro dos conformes com essa API, facilita muito. Com certeza. Muito então, mais inteligente. Essa API para fazer de forma... A Software House teria essa API para fazer de forma direta. O trabalho só que ela teria era homologar junto a cada PSP recebedor. Tudo bem que não é um grande trabalho, mas tem que fazer. Quando você chama PSP recebedor, é com os bancos? Os bancos. Na verdade, é o cara que participa diretamente na transação, fazendo crédito ou débito. No caso, o recebedor é o que vai receber o crédito. Ele pode ser, como a gente falou, um banco, ele pode ser uma instituição de pagamento, ele pode ser uma cooperativa de crédito, uma instituição financeira, tá certo? Então, esse cara eu genericamente vou chamar de PSP recebedor. Tá bom. Certo? Para facilitar a conversa. Beleza. Então, a Software House vai ter que fazer a implementação da API e depois vai ter que fazer essa rota junto aos PSP recebedores. Puxa, é muito trabalho para mim, eu sou uma Software House, estou focado em outra coisa. Tá bom, você usa TEF. Se usa TEF, o Pix vai estar presente no TEF. Veja, faça a adequação que você quiser, mas vai ter lá. Mas eu tenho pouco cliente que usa TEF, eu tenho muito cliente que não usa nada. Poxa, mas será que você não pode pôr um hubzinho de carteira digital, um app de carteira digital, que vai agregar todas as carteiras e o Pix? Tem custos baixos para o varejista,
e vai funcionar super bem, integração fácil, passa o problema para a empresa, tá certo? É tipo a Gilbarco passando a problema de nota fiscal para a gente aqui, né? Exatamente. E a Gilbarco, por exemplo, utilizar um TEF ou utilizar a Shipay, que é um hub de carteiras digitais, tá certo? Legal. Então, estamos falando, podemos integrar pela API, pelo um hub de carteira digital, pelo TEF, ou ainda, se eu sou um pouco maior e tenho interesse de ser uma fintech, eu posso pegar softwares que já são criados, fintech as a service mesmo, existem Seller, algumas empresas que oferecem toda essa infraestrutura, gerenciamento de conta, gerenciamento de crédito, tudo, e eu passo a ser um subadquirente. Aí eu ofereço tudo, tá certo? Entendi. Na realidade, você viu que eu coloquei assim 4 formas de integração. Recomendo que se coloque mais do que uma, exatamente porque o cara não tem TEF, ele vai né? ter uma opção. Sim. Agora, essa parte de homologar, né, com cada recebedor, como é que você vê esse processo? Só para, assim, a gente estar na mesma página, né? Aí, vamos supor, eu sou um RP, eu sou um Contazoom, um TOTS, um Sankhya, enfim, pouco importa, e aí um Gilbarco, e aí eu integrei, então, a API do Pix, e agora eu tenho que me homologar com cada recebedor, né? E aí, o que significa isso? Eu vou bater na porta no site ali, digamos, do Santander, do Banco Inter, do C6 e por aí vai. E aí eu vou fazer um processo de homologação junto com eles. Eu tenho que mexer na integração, só tenho que mandar documento, tenho que simular algumas coisas. Como é que é isso aí, por alto? Então, esse processo é um processo novo, né? Ele está começando agora. Primeira coisa é o seguinte, vamos lembrar. Como a API é padrão, no software você não mexe. Tá certo? Show de bola. É isso que eu queria ouvir. Isso aí é maravilha. Qual ponto? Dentro da API, inclusive, você tem 4 funções básicas. Agora, a API é viva, ela vai acrescentar coisas, mas hoje você tem lá, primeiro, geração do QR Code de cobrança dinâmico, tá certo? Então, essa é uma delas. A segunda é a verificação do pagamento. Então, você vê o seguinte, isso facilitou a minha conversa em termos de software. Como é que vai ser a homologação? Nós tivemos uma dificuldade grande agora no final, e muito clara, porque todas as instituições de pagamento, os bancos, estavam todos malucos para soltar o produto no dia 3, que foi o soft opening, e a abertura, que foi segunda-feira agora, tá certo? No dia 16. E eles não respondiam às empresas que estavam procurando para fazer essa homologação. Aí a gente pediu uma ajuda, inclusive, ao Banco Central, falou, Banco Central, dá uma ajuda. Atenção, né? Isso, tranquilo, tá certo? Passar a encaminhar uma solicitação para todos os PSPs e todos eles estão respondendo para nós lá na FRAC, passando contato, etc. E aí vai ser um trabalho do jeito que você falou. Vou enviar documentos, vou entrar num sandbox, falando numa linguagem menos técnica, vou fazer um ambientezinho de homologação. Pô, tá bom. Se eu estou autorizado, cada vez que eu for utilizar aquele PSP, sou eu aqui, a empresa tal, não tem problema. Então, o cara recebe meio que uma chave, uma autenticação, e aí a partir dali ele vai embora, né? Isso. E ele vai... Existem alguns procedimentos, aí é um techniquez, né? Então, eu vou usar um Alt2 para fazer uma autenticação, um protocolo de autenticação junto a esse PSP, para ter certeza de que sou eu nessa ponta, a lojinha tal que está conectada. Então, isso tudo tem que seguir, como a gente falou, linhas de segurança é ponto principal do produto. A gente está falando de dinheiro, né? Então, realmente, isso é primordial, né? Você falou, né, cara? Não é igual a nota fiscal, né? Não é só sair, criar, fazer... A gente tem mais de 1000 integrações aqui de cidades, né? Nota de serviço. Não é só fazer, né? Cara, tem que manter. Acho que a parte de prefeitura é um pouco pior, um pouco ou bastante pior, né? Mas, assim, fazer e manter. No seu caso aqui, a gente fala, olha, vai ter essa versão aqui, beleza, tá estável, todo mundo tá usando, homologou, beleza. Como você comentou agora, Edgar, que vocês lançaram já a versão nova 2.10, né? Isso. E o que significa esse lançamento? Isso significa que a API atual ela vai deixar de funcionar, ela vai automaticamente ser deprecated, né? Esqueci a palavra em português aqui. Ela não vai ser desligada ao longo do tempo. Mas, na realidade é o seguinte, quando você fala numa versão 2.10, a primeira colocação
inclusive no cabeçalho dela, é assim, olha, ela é totalmente compatível com a 2.0. Ela acrescenta isso. Então, existe uma preocupação muito grande do Banco Central aí, de que todas as próximas versões, e o produto é vivo, vai crescer, e ele vai consegue ver muitos crescimentos aí. Então. E vai sempre trazendo essa compatibilidade anterior, obviamente sempre que possível, a menos que algo vá mudar drasticamente, mas isso não acontece. Mais raro. Só para fechar, bem importante, na emissão de documento fiscal, hoje você tem um paralelo igual. Você tem os web services que seriam a API, tá certo? Padrão, para emissão de nota fiscal. Poxa, mas eu, como uma software house, não falo direto com esses web services, porque eu tenho que ficar tratando muita coisa. Eu prefiro usar e-notas, nesse caso, que vai fazer tudo para mim, e eu passo apenas um extrato do que eu quero que aquela nota seja emitida, e você se vira, vai ver se está online, se não está, se faz offline, contingência. Então, eu acho que esse processo acontece da mesma forma do lado do PIX. Só que numa amplitude menor de variação, né? Sim. E aí você tem um órgão central, né, que regulamenta isso, e pelo que a gente está entendendo, ele se preocupa em manter uma mínima compatibilidade, né? Aí o que acontece? Eu não atualizo para a versão nova, que eu estou sem braço, sem energia, não sei, por algum motivo, eu fiz direto a integração, e aí o que acontece? Sempre colocar esse prazo é o Banco Central. O Banco Central, é importante que nós não falamos no início, ele é, primeiro, o órgão regulador, tá certo? Então, ele que vai verificar tudo isso, e o Banco Central controla 2 pontos principais no PIX. O primeiro é o eixo onde se registra a transação, é o SPI, é o Sistema de Pagamento Instantâneo, onde o participante direto, o PSP pagador, vai lá e fala, ó, passa R$100 para a conta do PSP recebedor do CRIS, tá certo? Então, vamos dizer, esse é são os participantes que vão estar diretamente nesse eixo e operam o que a gente chama de DICT, que é o Dicionário de Contas Transacionais. Quando a gente fala em chave, eu posso agregar uma chave ao Pix, tá certo? Ou o meu CPF, ou celular, ou CNPJ se for empresa, ou uma chave aleatória, tá certo? Um e-mail. Aonde vai ficar guardado isso? Vai ficar guardado num dicionário grandão do Banco Central, tá certo? Ele tem lá a chave e os dados da conta, quer seja bancária, de poupança, de pré-pago, tá certo? E quando você manda essa chave, a transação, o PSP pagador manda isso para o Banco Central e recebe os dados da conta. E aí você vai confirmar na tua telinha. Ela fala, verdade, a conta é do Cris que está aqui que eu vou pagar. Tá certo? Então, legal. O Banco Central tem essas 3 atuações importantes. E como eu te falei, ele vai reger todas as versões e alterações. Se tiver alguma coisa que ele tiver que especificar, prazo, formato e etc., ele faz. Tá certo? E aí a gente, conectado, é aquela tal história que você falou, você está conectado a uma API e você deixou passar o tempo de uma integração que você deveria fazer, pode ser que o PSP recebedor não receba mais transação tua. Estou vendo que você está fazendo na 2.0 e nós estamos na 2.20, sei lá. Tem que se manter atualizado, tem que acompanhar o Banco Central, tem que acompanhar os recebedores, pelo que eu estou entendendo também. É possível um recebedor mudar de alguma forma, ele exigir algo a mais durante o percurso? Não se lançou uma nova versão da API ainda, mas esse cara exigia alguma coisa nova, assim, ou não, né? Não. Aliás, essa foi a grande colocação no início para se fazer uma API padrão de recebimento, que hoje é chamada de API PIX. Olha, minimamente, se você se conecta, inclusive está no regulamento do PIX, se você se conecta ao varejo, tá certo? Você é obrigado a oferecer essa interface de API. Você pode até oferecer alguma outra que você já tinha, alguma coisa a mais. Isso você está livre para fazer, tá certo? Mas você tem que oferecer a API padrão. Aí o cara, eu fiz uma integração com Santander, eu vou fazer rodar na caixa. Eu não posso mexer, eu não tenho que precisar mexer na integração para conseguir rodar com a caixa. Com toda certeza, você não vai ter que fazer... Vou ter burocracias, vou ter alguns testes, homologação e tudo, mas usando exatamente a mesma integração. Teu coding não vai mudar.
E aí, então, isso que é legal é que isso, imagino que tenha tido uma discussão bastante até calorosa, né, um tempo atrás, para discutir o que tinha, o que não tinha, eu quero isso, eu preciso daquilo, e aí se chegou a um consenso em que todo mundo que quer participar do circuito Pix, da rede Pix, né, é Sim. necessariamente aquele formato, e a regra do jogo é essa, e ponto final. Exatamente. Eu acho que Muito desse bom. jeito funciona legal. O Banco Central tem um time de excelência impressionante, tá certo? Eles realmente são muito bons. Legal. E eu acho que eles assumiram uma série de pontos que eles precisariam ter assumido mesmo. Então, eles conseguiram concentrar todo o movimento para o lançamento do Pix. Detalhe, hein? Essa agenda veio de pré-pandemia, veio do ano passado. Não alterou um dia sequer. Legal. Muito Esses bom caras saber isso. trabalharam direto. É um time É, para tirar o chapéu. Não, que legal, cara, que legal. E todo esse conhecimento que a gente tem no Brasil hoje, em nota fiscal eletrônica, que hoje o Brasil é um dos sistemas, um dos países que mais emite documento fiscal eletrônico. Eu já vi Sim. alguma estatística dessas aí, e não só maior em quantidade, mas até em complexidade, né? Então, essa questão toda de documento fiscal, a gente olhando só para a NFC, por exemplo, a própria NFC já tem uma pancada de variações, né? Tem uma série de coisas regionais ali. Então, Sim. isso, de certa forma, serviu como aprendizado para construir o Pix, você acredita? Olha, eu acho que não, mas eu vejo o seguinte: a experiência deles para criar todo o regulamento do sistema financeiro nacional, tá certo? E que vem com alterações profundas desde 2013 para cá, tá certo? Quando eles se colocaram para fazer a abertura de mercado, uma série de outros pontos, eles fizeram um trabalho assim muito organizado, tá certo? Consciente, com visão futurista, com integração. Um ponto que é importante a gente ver, você fala, pô, mas o Pix é um ET brasileiro? De jeito nenhum. Até o QR Code, a gente utiliza um padrão de QR Code que outros países do mundo também vão utilizar. Quem utiliza um não padrão é a China e vai mudar depois, tá certo? Falando em QR Code, até para NFC, né, cara? A gente vê a É, bagunça em relação ao próprio, só o QR Code já tem variação, né? Então, é, parece brincadeira até. Mas, enfim, não vou nem então, entrar aqui, senão. Mas, a- a- aí, cara, legal. é um É, ponto muito interessante, tá certo? bom. E o Pix, por exemplo, vai permitir no futuro o pagamento internacional. Por quê? Porque Olha, desenhar. tem algum spoiler aí já, ó? Ainda não tem spoiler, porque o pessoal ainda depende de, inclusive, algumas coisas que estão andando no Congresso, dependem do Congresso. Tem uma Entendi, vai lei do autorizar. câmbio que precisa mudar, mas você vê, teve uma muito importante agora, a autonomia do Banco Central, tá certo? Foi aprovada agora. Então, essa é fundamental. Na hora que você dá autonomia ao Banco Central, você desamarra ele do presidente da República. Uhum. Certo? Então, você tem uma autonomia muito grande nessa hora. Inclusive, o Banco Central ele vai ter uma eleição intercalada com a de presidente, por exemplo. Entendi. Eu acho que é bem legal isso. Não, show. Dá Cara, até independência do sistema financeiro mesmo. para fluir de uma forma mais independente, um pouco mais ágil e tudo mais, né? E tudo que a gente Exatamente. vem falando, cara, uma coisa que me deixa um pouco. Até, eu diria que até é uma opinião minha, mas eu vou te fazer isso mais como uma pergunta, né? Mas a gente vê muita similaridade com o boleto, né? Só que um boleto Power Premium Plus Plus, né? Evidentemente. Então a gente pode entender que o Pix, um dos objetivos do Pix é eventualmente acabar com o boleto? Olha, eu acho que não é nem objetivo, mas ele vai acabar. Tá É certo? meio que natural, né? Obviamente vai ter que se analisar custos, de novo, quem está prestando serviço para mim, quanto está cobrando, isso é normal, isso como qualquer mercado, mas eu acho que a tendência natural é esses documentos mais antigos, que já foram super bons, já utilizaram, a gente utiliza ainda, mas a tendência é isso ir mudando. Um exemplo disso, você vai ter um Pix, a gente falou de Pix agendado, mas a gente vai ter um Pix lá na frente que você pode utilizar para pagar uma academia, por exemplo, serviços Recorrentes, né? recorrentes, exatamente. Que Então, legal, cara. você vai ter o Pix para fazer isso. Você vai ter uma transação legal para o varejo que chama saque. A saque é, putz, eu vou
eu tenho dinheiro no meu caixa e eu falo assim, é opcional, eu falo, ó, o meu varejo está apto a fazer saque de dinheiro. Para mim é ótimo. Nossa, Eu chego lá, literalmente que sacada isso, né? O exato. cara vai ter autorização para fazer saque, literalmente. Aí ele coloca o preço que ele quiser na operação, né? Na realidade é o seguinte, o saque ele vai ter, o cara vai poder ganhar uma taxinha, que obviamente o Banco Central vai estabelecer isso, né? Ah, Uma entendi. taxinha pequena no saque, mas lembra o seguinte, eu tenho dinheiro no meu caixa, que baita problema, eu vou ter que fazer seguro, fazer transporte, fazer. Se alguém faz uma transação, me passa o dinheiro automaticamente para minha conta, à vista, no ato, e levou embora aquele risco, para mim é maravilhoso. E ainda vai me pagar uma taxinha, é tudo que eu queria, tá certo? Mesmo que a taxa seja pequena. E Uhum. melhor ainda para quem vai pegar é que os varejos que se oferecerem para o saque vão passar uma informação para o Banco Central e vão existir aplicativos e de repente você está na rua e fala assim, putz, onde é que eu tenho saque de PIX mais perto de onde eu estou? Puta, na esquina, Bar do Zé, vou lá. Tá certo? E tu pega o dinheiro. Então, vai. Agora, o cara chega lá num barzinho que tá homologado para saque, e aí você chega com o seu Pix e fala, eu quero R$ 50, e você Isso. recebe, você paga 52, estou chutando aqui, né? Paga É, 52 e você vai embora com R$ 50, e você acaba de meio que descentralizar o poder ali, ou o poder, ou dar mais possibilidades para os contribuintes, para as pessoas, né? De sim. conseguir circular com o dinheiro mais facilmente, sem depender de uma agência bancária, de um banco 24 horas, alguma coisa Isso. assim, né? Além de remunerar ainda mais uma avenida, eventualmente, de receita para esses varejistas, né? Embora eu brinco com o pessoal do Banco Central, quando eles falaram isso, eu falei assim, ó, legal, mas vocês estão fazendo um nat morto, porque todo mundo vai usar só Pix, vai acabar o É, dinheiro. eu acho que não tem muita. Acho que a única vantagem do dinheiro hoje é para quem quer roubar. Essa é a minha visão, assim. E eu vejo benefício tão grande em ter o Pix para todo lado, cara. A gente viaja para o Nordeste, viaja em lugares mais distantes ali, Sim. meio que dos centros urbanos e tudo mais, onde, você aceita cartão? Não. Pô, então, desculpa, eu não vou poder te dar esses R$ 5 desse picolé, dessa cerveja, dessa qualquer coisa que o cara tá vendendo, né? Então, essa É. galera, assim, vai ter um benefício monstruoso, né? Aí eu falo muito, aonde a gente ainda vai levar um tempo para chegar, eu brinco essa história de não usar, vai ser usado ainda bastante de início, mas a tendência é zerar mesmo, é que hoje a inclusão financeira, para que você consiga, dentro da pirâmide social, você vai descendo, o pessoal menos favorecido não tem acesso a uma série de produtos eletrônicos, nem as pessoas, e nem os pequenos varejinhos, MEIs, etc., eles agora vão passar a ter, porque o hardware todo mundo tem, já está lá, é fácil, é direto. Então, Uhum. eu Sim, você passei acaba um atingindo tempo muito mais pessoas, né? na China, Incluindo por muito exemplo. mais. Na China, por exemplo, você não consegue trazer mais uma nota de dinheiro. Acabou, você não acha mais. Que coisa, hein, cara? Que legal, assim, ver isso. E É, até para a gente concluir o assunto que a gente está falando do boleto, então, tá. assim, não foi feito para matar, mas é meio que um caminho natural, né? Porque não se vê tanto mais benefício em manter essa estrutura. E Com a certeza. boleta, cara, a gente sabe que não é, é uma coisa complexa, né? Tem um monte de integrações diferentes, arquivos, formatos, layouts, aquelas coisas todas, né? E Sim. aí, até indo em conexão com aquilo que a gente está falando de vai ser a competitividade que vai dizer isso, né? Ah, até uma pergunta que eu até esqueci de fazer, que me veio à cabeça, é sobre quando você falou da taxa que os recebedores vão poder cobrar. Então, cada um vai poder fazer o que quer com as empresas. O que quer, eu não sei, né? Isso. Mas essa taxa que vai ser cobrada, ela é uma taxa, na sua opinião, ou o que já está acontecendo às vezes, é uma taxa, um percentual sobre uma transação, ou seja, um FII, ou é um custo fixo, tipo R$ 2 por boleto pago, né? Então, por Pix pago aqui, ou recebido, enfim, ou um 2%, né? Que tem Você mais tem que isso? ter as duas formas de cobrança. E agora, qual é, que é o que eu falo, é bem legal. Quem vai reger isso? O mercado. Então, Não tem influência ali do Banco Central não chegou e falou, olha, no mínimo você tem que me pagar uma comissão de 0,5%. Então, de cara, todo mercado tem que cobrar pelo menos um 0,70 ou alguma coisa assim, né?
Ó, o Banco Central tem uma cobrança do lado operacional. Para manter o eixo do SPI, Não é de graça, lógico. ele cobra 1 centavo para cada 10 transações. Tá certo? Então, essa é a cobrança dele na transação ali. O resto vai depender dos bancos. Então, tem banco, eu vi já banco que está com um percentual, o Itaú estava 1,45%, mas tem um limite teto da transação, ó, eu não lembro dos valores, mas tem um limite. Não, tudo bem. Tá certo? Existem outros que estão falando assim, não, você me paga X por transação feita, independente de quanto for. Eu acho que agora, cada banco, cada área de marketing das instituições bancárias, financeiras, instituições de pagamento, vão se virar para ver qual vai ser o pacote mais atraente para clientes para o lado dele. Não, isso abre um mar gigante de possibilidades, né? Sim, sim. Então, você quer o garantido, é mais um percentual, enfim, dá para imaginar 1 milhão de possibilidades, né? Esse é o primeiro dos BC-Hash que eu falo, que é a competitividade. Se você fosse especular aqui completamente, você acha que quanto tempo a gente acaba com esse boleto usando esse Pix aí? Olha, eu não vou conseguir te precisar. Não tem nenhuma bola de cristal aí, não? Eu acho que a partir do ano que vem, principalmente a API nova, eu vou entrar um pouco do lado técnico, a API nova, ela agregou alguns campos que são permitidos no Pix, que é juros, desconto, data de vencimento, etc. Tudo isso você usa no boleto. Então, a partir do momento que essa... Faltou só você me falar o nosso número aí. Tem também, tem tudo, tá certo? Imagino. E aí, isso vai facilitar muito a adesão. Quer dizer, poxa, se tiver na API, vai facilitar para que eu faça a geração em cima disso. Então, eu acho que tudo isso, nós vamos começar a ver agora instituições financeiras indo aos varejos, indo às empresas, para falar, o meu pacote é mais interessante. Eu te dou o que era o boleto, nós fazemos por Pix assim, a minha cobrança vai ser tanto percentual limitado a tantos valores, ou seja, a criatividade agora vai trazer cliente para a instituição. Isso é lindo, cara, isso é lindo. E oferecendo serviço, né? Não é só não mar vermelho, né, cara? É oferecendo serviço para o cara. Sim, valor agregado mesmo, né? E até nessa linha, a gente, hoje em dia, principalmente, se fala muito em marketplace, né? Uber, Airbnb, Rappi, que tem crescido bastante, a própria Corner Shop, inclusive, que até usuário nosso aqui nas notas, que faz parte da Uber. Como que você vê esse Pix dentro desse mercado? Assim, é basicamente um meio de pagamento a mais uma facilidade acabou, ou você consegue ver já alguma coisa a mais, ou um adicional aí? Olha, num primeiro momento, eu vou te falar assim, pelo menos uma forma de pagamento a mais, com mais segurança. Você falou de Uber. O Uber, quando faz por dinheiro, é complicado, né? Às vezes ele tem problema de segurança, etc. Se fizer no Pix, opa, que maravilha, tá certo? Facilitou muito a vida. Então, eu vejo assim, o Pix vai ser uma moeda instantânea, um pagamento eletrônico muito interessante para todos esses marketplaces, tá certo? Para todas essas plataformas. Não, show. Imagino que essa seja a visão mais imediata que a gente consiga ver como benefício, lógico, e acho que à medida que isso for sendo usado, a gente vai começar a ver, de repente, outras ofertas, benefícios adicionais aí que o mercado com certeza vai conseguir bolar ali no dia a dia, né? E esse ponto que eu vou, inclusive, entrar nesse agora, a gente gosta aqui bastante, né, como você deve imaginar, de falar de nota fiscal eletrônica. Exato. Como você imagina, é um pouco completamente, né, o nosso core business aqui. E dentro dessa linha, cara, como é que você vê a relação do Pix com o fisco? É mais uma arma contra a informalidade? A gente falou um pouco disso aqui, né? Mas assim, para explorar um pouco mais esse ângulo de fisco, Pix, etc. Primeiro o seguinte, ele já é oficialmente visto dentro do lado dos documentos eletrônicos. Você tem, por exemplo, na parte de nota NFE e NFC, já tem uma nota técnica, que é 2020-006 e 2020-007, acho, que coloca a forma de pagamento Pix nas modalidades de pagamento. Então, ele já é bem recebido. Aí eu te falo o seguinte, hoje,
tudo que é pago de forma eletrônica, quer queira, quer não, o varejista prefere acobertar a transação de forma correta, a emissão de um documento e ter as informações lá dentro. Até porque alguns estados falam, se você não tiver a informação lá, não vou nem aprovar esta nota. Então, eu vejo que a tendência é você ter uma maior formalização, sim. Com certeza, cada vez mais transações eletrônicas, de forma geral, não é só pagamento, elas tendem a diminuir a informalidade. E é bom, porque elas melhoram a concorrência entre as empresas. Uhum. Tá certo? Então, não vai ter uma informação, não, o Banco Central vai passar direto para a secretaria, o arquivo, isso, aquilo. Só se houver autorizações, é aquela velha história. O Banco Central já tem hoje todas as informações de débito, de DOCs, ou que você faz, mas ele não passa direto para qualquer outro órgão. Mas você acha que se cruza de alguma forma? Assim, lógico que de alguma forma deve ter, né? É evidente. Hoje, por exemplo, uma Receita Federal pode solicitar ao Banco Central uma determinada movimentação. Isso é possível, tá certo? No caso que a gente fala do cartão de crédito, por exemplo, o varejista, o estabelecimento, autoriza o envio dos dados para a Secretaria de Fazenda. O acesso não é direto. Então, eu imagino assim, tudo isso vai acontecer de forma super natural, como já acontece hoje. Não é nada, nenhuma novidade. Mas é, sim, uma formalização que faz bem para o todo. Uhum. Não, show. E dentro disso, a gente consegue ver, assim, a gente acabou de falar de mas a gente consegue ver algum tipo de impacto sobre o sistema tributário, fiscal, impostos, de alguma forma, assim, a gente acabou de citar né, que você falou da norma técnica, que vai ter um impacto imediato, né, sobre a atualização da integração, mas a gente consegue ver algum tipo de impacto maior em cima disso? Olha, eu acho que não, quer dizer, o impacto aí está sendo bem natural, tá certo? Ele é como a gente tem qualquer alteração na legislação dos documentos eletrônicos. Então, ele se agrega. A gente já está muito bem acostumado desse lado, tá certo? Então, eu acho que ele agrega valor, assim como no caso do cartão de crédito, ele já está lá dentro, já faz parte, os números de transação já está tudo lá dentro. A tendência é que seja no mesmo formato para todos os pagamentos eletrônicos. Show, tá bom. Cara, até agora, para a gente até chegar nessa parte mais final da nossa conversa, Edgar, aqui eu queria entrar um pouco mais em alguns termos técnicos, algumas... Legal. Chique, a parte mais tecniquez, igual você gosta de chamar. Sopa de letrinha, né? As famosas sopinhas de letrinhas, inclusive. E aí, falando dessa ótica um pouco mais técnica, eu queria... e aí pode ficar à vontade para ser uma coisa bem breve até, a gente não precisa estender muito, mas ter alguns esclarecimentos sobre algumas siglas. Então, por exemplo, SPI, PSTI e DICT, né? DICT, você já até falou do DICT, né? Do dicionário, mas... O SPI é o eixo central onde se registra a transação, tá certo? Uma vez registrada lá, ela não pode ser cancelada, ela está formalizada, e quer dizer o quê? SPI, Sistema de Pagamento Instantâneo, tá certo? É o eixo principal ali. O DICT, que é o Dicionário de Contas Transacionais, tá certo? Acho que é interativo, se não me engano, de contas transacionais, não lembro o I, mas é onde a gente faz a busca da chave dados. A gente falou disso. O PSP, né, foi outro que a gente falou aí, né, o provedor de serviço de pagamento, tá certo? São as empresas de forma geral, e aí a gente vai ouvir participantes diretos e participantes indiretos, né? Na realidade é o seguinte, o participante direto é o que registra a transação, é o responsável pela transação. É óbvio que tudo é entidade homologada e autorizada para rodar daquele formato pelo Banco Central, para deter as contas e para fazer as transações, tem uma série de responsabilidades. Então, eu tenho esse cara, é o participante direto. Puxa, mas de repente o Edgar abriu uma fintech, criou um appzinho no celular dele, que é facilitador de iniciação de pagamento, mas ele não é um participante direto. Mas ele está vendendo esse serviço acoplado ao banco X, tá certo? E o participante direto vai ser o banco X, eu sou um participante indireto do banco X, tá bom? Então, temos o participante indireto. O ecossistema é amplo, né? Dessa forma.
O PSTI, né, que é o Provedor de Serviços de Tecnologia de Informação, e aí você vai ter de comunicação, eu falei para você de rede de sistema financeiro, você vai ter uma série de outras, são fornecedores técnicos, né, de tecnologia mesmo. Então, isso está dentro da foto do ecossistema do pagamento, do arranjo, que a gente fala, do arranjo do Pix. E até para a gente concluir um pouco mais, para concluir essa parte um pouco mais técnica, quais são assim as formas de inserção de pagamento e a diferença ali rapidinho entre elas, né? Tem múltiplas formas, manual, QR Code estático, enfim. A gente falou um pouco disso também naquela hora, né? Mas aí eu falo assim, a gente começou pelo contrário, né? O ideal era, como é que é o QR Code, né? Vamos tentar lembrar e ver. Você tem 2 tipos de QR Code. QR Code estático, 3. QR Code estático, QR Code dinâmico, e um que vai ter no ano que vem, que é o QR Code do pagador. Vamos primeiro falar dos 2, estático e dinâmico. Lembra aquela foto que você vê da China, que tem a banquinha de banana e tem um papel com QR Code do lado? Tá certo? Esse é o QR Code estático. Basicamente, o que tem lá dentro, pode até ter um pouquinho, uma coisinha a mais, mas basicamente o que tem lá dentro é o quê? É a chave da conta transacional. Então, eu cheguei lá, fui lá no tiozinho, peguei um cacho de banana, tá certo? Pego o meu celular, inicio o pagamento, clico naquele QR Code, na hora que eu clico, vai vir lá, banca de banana do tio Zé, tá certo? Aí, estou pagando R$6, confirmo, na hora que eu confirmar aquilo, eu efetuo a transação, eu recebo a informação do jeito que eu quis pela minha instituição, SMS, e-mail, de que eu fiz aquela transação, e o tio Zé também vai receber aquela informação do jeito que ele especificou junto à conta dele, tá certo? Agora, isso daí não me dá condições, traz mais informação, traz número de transação que eu posso controlar, não. Eu tenho que controlar meio nos valores, nas somatórias todas, o que está acontecendo. O QR Code dinâmico, não. Eu falo que é o QR Code que tem que se utilizar no varejo, tá certo? No e-commerce, em qualquer lugar, porque ele traz mais informações. Ele vai poder ter as informações da nota, ele tem o número da transação, ele tem valores, ele tem multas, juros e essas coisas, se por acaso tiver, tá certo? Ele permite a integração com o software de ponta, para que o software possa habilitar. Como é que seria a lógica disso aí? Na hora que eu cliquei em cima de uma tela, provavelmente do sistema de caixa da pessoa, ou do PIN-pad, se o PIN-pad dele tiver a possibilidade de apresentar um QR Code, eu clico em cima daquilo e vai vir para mim já direto os dados todos da transação. Puxa, ó, essa aqui é a nota tal, R$100, tá tudo ali. Eu vou só ter que confirmar. Tem que confirmar mesmo. O software lá da ponta está esperando, ele está varrendo aquele PSP recebedor para saber se já recebeu aquela transação. Ele tem um número, ele tem uma série de informações extras que ele pode fazer. Tá certo? Então, na hora que ele faz essa verificação, ele autoriza, opa, está autorizado, e já está todo o registro feito dentro do software. Então, esse é o QR Code dinâmico. O QR Code do pagador, deixa eu até dizer assim, hoje, esse QR Code, tanto faz do estático ou dinâmico, eu tenho que obrigatoriamente estar com o meu aplicativo de iniciação de pagamento online para fazer essa transação. O ano que vem vai ter uma diferença que é o seguinte, puxa, entrou na minha loja um cara que não tem internet, a minha Wi-Fi não funciona, mas ele vai pagar no Pix, offline. Como? Ele vai pegar a telinha dele, vai clicar em cima daquele meu QR Code, vai ter uma geração dentro do appzinho dele, e ele vai gerar um outro QR Code do pagador. Aí eu da loja, eu sim, estou com internet na minha loja, clico naquele QR Code que o pagador gerou e faço toda a transação de forma reversa. Mas ele tem uma segurança para que isso aconteça. O cara que vai comprar, nesse caso, não precisa ter nada de internet, né? Não. Aí o que vai receber vai fazer toda a checagem. E ele vai caminhar aqueles dados para o PSP do pagador, ele vai passar, e aí o PSP do pagador é que vai fazer toda a transação, tá certo? Mas
é um formato que vai ser colocado, não está agora habilitado, mas vai estar no primeiro semestre do ano que vem. E até me lembrou um ponto, para fechar esse assunto sem internet, eu já vi algum esquema de pagamento sem internet, cara. Existe alguma coisa ali, eu não sei nem como que seria possível isso, mas sem internet, né? Não tem, não gera. Na realidade, você precisa ter, como ele é um pagamento, vamos para a origem, para o nome do produto. É um pagamento instantâneo. Débito-crédito. Eu só faço débito-crédito se eu estiver conectado. Sim. É meio óbvio a minha pergunta, mas assim, só mais para ver se tem alguma coisa, né? Talvez no futuro, aí, ó, vamos dar asas à imaginação. Eu falei de Pix garantido. Talvez no futuro surja alguém que fala, olha, offline eu faço um Pix garantido, sei lá. Isso que você acabou de falar faz todo sentido. Então, o cara contratou, ele paga uma taxa a mais, ou enfim, sei lá como é que o mercado vai precificar e ofertar isso, né? E aí qualquer coisa que o cara gerar, até R$1.000 é permitido, né? Alguma coisa assim. Mas lembra que aí vai ser uma liberalidade e uma responsabilidade do PSP pagador. Sim. Aí é o mercado que vai ditar a regra, basicamente, né? Mas isso mostra para você o seguinte: competição é tiro central. E nessa hora, quem for mais competitivo, quem tiver um DNA de fintech, de transação eletrônica, vai se dar bem. E olha, lembre-se, muitos bancos têm esse DNA, tá certo? Não vou fazer propaganda, mas eu vou te falar, o Itaú, eu fiz parte dele lá no comecinho, na época de Itautec, quando se criou a Itautec, a fala, em 1981, foi o Itaú é um banco online. Então, lembra, quem falar que ele é um monolito, pensa duas vezes antes de falar, porque o cara fez até agora isso. Tá legal. Tá na briga forte aí. E até para a gente colocar aqui, de repente, no nosso material, ou para quem está ouvindo a gente disponibilizar algum material adicional aqui, tem algum site que explica melhor tecnicamente tudo isso, inclusive as APIs, para a gente deixar... Fácil demais. Não preciso nem fazer consultoria para te falar esse site. www.bcb.gov.br, Banco Central. E aí lá você consegue, a pessoa que quer integrar e quer conhecer a API, ela consegue fuçar ali e se enturmar do processo. Tem tudo ali, todo e qualquer material em relação ao Pix, material técnico, está lá dentro, da API está lá dentro, todos os manuais de iniciação, manuais de tempo, né? Tudo está lá de forma aberta, tá certo? Então, isso eu falo que é bem legal, porque você não tem informação guardada. Legal, cara, legal. Isso é muito bom. Se alguém precisa disso para contratar a minha empresa EDC, que faz assessoria e consultoria, me dei mal. Tudo lá. Não, e assim, tudo que você passou aqui, cara, assim, claramente a gente vê a maturidade, o quanto você está enturmado com o assunto, né? Então, se a gente fosse hoje integrar isso aqui dentro de casa, ainda em notas, por exemplo, era evidente que era muito natural falar, olha, Edgar, cara, eu não tenho 6 meses, 3 meses a ficar analisando, entendendo tudo em detalhes, porque aqui a gente está dando um overview, a gente está dando algumas dicas, mas no dia a dia a gente sabe que tem uma série de pontos ali a serem analisados, a serem estudados, a casar com o negócio, para ver se realmente esse é o menor caminho, é a melhor forma, a forma mais eficiente, arquiteturar aquilo dentro da solução, e entendo que ali, com certeza, a sua consultoria, a sua mentoria, onde você trabalha e tem atuado com diversas empresas, como você já bem falou, seria, poxa, um atalho muito rápido para a solução mais ideal, né? Então, aqui a gente foca muito nessa questão de não tentar reinventar a roda, tentar caçar tudo nós mesmos, a gente sempre busca os melhores parceiros e fica muito, muito claro que aqui é muito nessa linha, sabe? Então, tudo que você passou aqui, cara, é fantástico e tudo. E até antes da gente entrar para essa finalização que eu comecei a introduzir aqui, né, sobre a sua mentoria, para a gente fechar esse assunto do Pix, legal. Você vê, depois de entregue essa questão do Pix, você vê alguma outra inovação aí que está vindo aqui? Se fala muito em Open Bank há muito tempo, mas está assim, passos de tartaruga e é difícil ver isso acontecendo com o banco, e essa é uma primeira etapa que a gente pode chamar de, conseguimos centralizar um meio de pagamento, uma API única, todo mundo está dentro, e aparentemente está
tem tudo para dar certo, né? Já está andando, na verdade, certo, né? Tem alguma coisa aí que está por vir, alguma coisa? Olha, você colocou o ponto assim, quais são as diretrizes básicas do Banco Central? PIX, a gente falou aqui, e Open Banking. Tá certo? O Open Banking, na realidade, ele vai facilitar a troca de informações dentro das instituições financeiras. Lembra? Dentro das instituições, no primeiro momento. Puxa, mas tudo começa com a aprovação do cliente, ou seja, eu, correntista, vou autorizar ao Banco Itaú passar as minhas informações dentro do Open Banking para as outras instituições tais, tá certo? Então, nessa hora, esse é o caminho. A gente está falando de uma transação do Pix, mas todo varejo agora vai ter que entender que nós somos mais do que fazer uma venda na ponta, na loja. A gente está envolvendo uma série de outras coisas. Estamos envolvendo pagamentos eletrônicos, estamos envolvendo sistemas de crédito, estamos envolvendo venda de seguro, tem um monte de outras coisas. Isso é um cenário muito completo. E o Open Banking vai complementar esse papel. E aí é o seguinte, quem que vai estar ali fazendo a interface, né? Porque o Open Banking é uma forma padronizada de trocar dados entre instituições financeiras. E a partir daí... É o primeiro passo, inclusive, né, às vezes. A gente vai ver essas instituições trocando informações, fazendo a integração com o varejo, por exemplo. As grandes, você já vai perceber alguns movimentos e vai falar, puxa, o mercado com certeza andou por um lado que a gente nem percebia. Você pega grandes varejistas, empresas conhecidas, enfim, Renner, vamos falar de Riachuelo, empresas grandes, eles são também instituições financeiras. Eles podem participar disso. E eles têm já, hoje, uma presença forte nesse cenário de crédito, tá certo? De vendas de produtos financeiros, tão fortes. Por outro lado, você vê uma Stone fazendo uma oferta de compra na Lynx. Que maravilha, ele é uma instituição financeira que quer a Lynx, que é um baita do integrador, tá certo? Porque ele vai poder casar cada vez mais com esse varejo e oferecer produtos tailor-made para esses caras todos. Puta, eu te dou uma linha de crédito perfeita, isso, enfim, aí céu é o limite. Mas você passa a entender que aquela simples transação de venda é só um pedacinho da coisa. Todo o resto, tá certo? E que vai compor o ferramental para que aquela empresa se mantenha. Então, Open Bank, você me perguntou qual é o próximo? Open Bank tem data, o ano que vem tem 2 datas fortes, aliás, tem 4 fases já definidas, com datas já estabelecidas, e vendo como o Banco Central toca, eu não duvido nunca que eles vão mudar meio-dia a data dessa. Você vai, inclusive, falar para a gente quais são essas datas aqui, né? Fevereiro de 2020 e 2021, nós vamos ter a integração entre os participantes de produtos e serviços. Não está ainda os dados dos correntistas, vamos dizer assim. Em agosto de 2021, eu já passo a autorizar as informações cadastrais e de meus movimentos para circularem aí. Quer um exemplo rápido de benefício disso? Puxa, eu passei para circular os dados das minhas transações. Que maravilha! Eu posso descer o meu extrato de uma forma padronizada e a conciliação vai ficar uma moleza pela empresa de software que está fazendo aquilo. Legal. Tá certo? Em fevereiro de 2022, eu vou ter outros serviços de interação e alguns outros produtos sendo oferecidos, linhas de crédito, etc., entre participantes. E em agosto de 2022, eu vou ter seguros, previdência, uma série de outras coisas integrando nesse Open Banking. Então, você vê, é um cenário bem amplo, mas que, para esse pedacinho do varejo que a gente já conhece, já vai começar a gerar benefício logo de cara. E eu vou te dizer logo de cara, porque a partir de fevereiro, na hora que você tem troca de produtos e serviços entre instituições, muito provavelmente uma instituição dessa vai falar, putz, eu vou te oferecer estou com uma linha de capital de giro melhor, eu estou vendo, e ele, na realidade, está pegando dados que vêm de uma outra instituição, tá certo? Para ferramentar mais personalizado ainda, né? Então, a tendência é que a gente consiga ter
serviços tailor-made também nessa parte financeira. Então, legal. Não, show de bola. Cara, até para a gente, então, ir para realmente finalização dessa conversa toda, que foi, para mim, realmente, eu achei extremamente rica, fantástica. E, de repente, se você puder falar um pouquinho melhor sobre essa mentoria, essa consultoria que você tem dado aí para diversas empresas, inclusive sistemas de gestão, né, RPs, com quem você trabalha aí, eu acredito, ativamente. Alguns deles são usuários nossos aqui do Enotas Gateway. Com certeza. Um grande usuário é a Jubarco, que é um time querido mesmo, tá certo? Então, eu digo o seguinte, a EDC, ela oferece serviços tanto na parte de regulatórios como de parcerias estratégicas, tá certo? E mentorias, participações de conselho em empresas maiores. Eu tenho empresas menores e empresas maiores, tá certo? Eu posso participar de um conselho digital, de um comitê digital de uma empresa, por exemplo. Eu vou poder oferecer um caso claro, assim, palpável do Pix. Puxa, vem uma empresa de RP e fala, Edgar, eu preciso rapidamente implementar, eu quero saber quais são as coisas que eu vou poder colocar. Maravilha, eu vou poder te dizer quais são os formatos, como, vamos tentar analisar a carteira da empresa para ver qual é a forma que ela melhor tem que atuar, quem são as empresas para que ela possa fazer parceria estratégica de forma mais rápida, tá certo? Fazer um acompanhamento e um aculturamento constante, porque lembra, é produto vivo. Então, a gente está sempre repassando isso internamente para que o time, eu falo assim, eu nunca crio nada, quem cria é o time. E o time, sabendo o que tem de novidade, com antecedência, vai poder, com o conhecimento do produto deles, definir qual é a melhor estratégia e quais são os melhores produtos a serem criados, ou as melhores features possam ser criadas dentro dos produtos deles. Dá a mão, dá o caminho das pedras, mostrar mais rápido, melhor. Esse é o trabalho da EDC Soluções, é fácil, o cara quer saber quem é, www.edcsoluções.com.br, entra lá. Vamos colocar informações aqui, inclusive, né, alguns dos conteúdos que nós vamos colocar, disseminar aqui esse fantástico conteúdo. Cara, se você quiser finalizar, assim, para mim, eu fiquei bastante satisfeito, agradeço de novo pelo seu tempo, nós ficamos aqui mais ou menos 1h10 aproximadamente, então, queria te agradecer em nome da Enotas, a mim mesmo, e se você tiver algo a dizer a mais, senão a gente finaliza aqui agora mesmo. Eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer Enotas e agradecer Enotas até por tudo que eu vejo ela fazer no mercado. Como você falou, a gente tem um cliente comum, eu acompanho de perto, toda a atividade de vocês, a velocidade, a presteza, tá certo? Cara, é uma empresa 10. Legal. Diferente, antenada, e eu acho que tem tudo a ver com esse nosso futuro eletrônico aí. Então, show de bola. Agradeço pelo feedback, com certeza o time vai adorar, eu também fico bastante empolgado com isso. Nossa missão realmente é de permitir que os nossos parceiros foquem no que eles fazem de melhor para o mundo, que é o seu core business, enquanto a gente cuida ali desses desafios de nota fiscal e tudo mais, pouco importa a escala disso. Mas que legal, cara. Edgar, prazeraço, te fala de novo. Muito obrigado. Prazer todo meu. Fala em breve. Maravilha. Obrigado, Cris. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.